Olá, tudo ótimo? O tema abordado será realizado análises de 2 capítulos do livro Oportunidades Disfarçadas de Carlos Domingos, sendo eles Oportunidades Disfarçadas ao seu redor e Oportunidades Disfarçadas nas Fatalidades. Os integrantes são Bruna Dantas, Jaqueline Lisboa, Jéssica Santana, Roberta Fabiano e Rian Albino. Começando então pelas oportunidades disfarçadas ao redor. Hoje em dia, todo mundo está em busca de uma forma de crescer profissionalmente ou de alavancar o próprio negócio. O que pouca gente se dá conta é que as oportunidades estão por todas as partes, nas ruas, nos parques, dentro de casa, no trabalho, nas necessidades pessoais. Qualquer lugar pode ser o estopim para uma grande ideia. O desafio é conseguir identificá-las. Até o final do século XIX, o profissional mais importante no matadouro era o açougueiro. Um homem habilidoso, experiente e bem remunerado que sozinho cortava e separava todas as partes do boi. O problema desse processo, centrado num único indivíduo, era que a produção ficava limitada. Mas o cenário mudou com a chegada da esteira rolante. Enquanto a carcaça se movia lentamente, diversos operários pouco habilidosos podiam realizar uma pequena parte da tarefa. Isso permitiu o crescimento da produtividade, maior agilidade e melhor controle da operação. Foi essa forma que chamou a atenção de um mecânico em visita a um abatedouro de Detroit. Um homem ficou tão impressionado que, em apenas alguns anos depois, implantou um processo semelhante na produção de carros. O mecânico era o Henry Ford e o método era a linha de montagem, que revolucionou a indústria automobilística e inaugurou a indústria moderna. Utilizar como uma oportunidade disfarçada ao seu redor em casa. O primeiro caso que aconteceu foi nos anos de 1950. Em Los Angeles, uma mulher chamada Ruth. Foi quando algo chamou sua atenção. Em vez de se divertir com sua boneca, a sua filha preferia recortar imagens femininas. Naquele momento, a Ruth percebeu que talvez a menina sonhasse com o crescimento e com o glamour. Para entender a filha e outras crianças da sua idade, ela desenvolveu uma boneca utilizando fotos de estrelas da época, magra, alta e elegante, com traços delicados e vestida na última moda. O lançamento aconteceu em 1957, em Nova York. Foi titulada Barbie e foi um sucesso, tornando-se ícone da cultura pop. Outro caso de oportunidade em casa é do treinador Bill, onde ele e sua família, tomando café da manhã, pensavam em melhorar a performance de seus corredores. Então, ele viu que no prato da sua esposa tinha uma waffle. Ficou olhando o formato. Grosso nas bordas, fino no meio, largo e leve. Então, ele pegou um pedaço de borracha e colocou no aparelho de waffle. E saiu da máquina um solado leve e resistente do jeito que ele queria. Ele produziu 330 pares do modelo, junto com o corredor Phil Knight, que deram a origem à Nike. Cozinha para o quintal, até um jardim pode servir de inspiração. Foi o que aconteceu com Steve Jobs e o design-chefe da Apple, Jonathan Ive. Caminhavam pela horta da casa de Steve quando um girassol chamou a sua atenção. A flor foi o ponto de partida para a criação do iMac em formato de luminária. Então, tudo em casa pode esconder uma oportunidade. E na rua tem o caso da mini saia, onde a estilista Mary Punch leva o método pela invenção. O mesmo aconteceu com Pierre Cardin, na criação do blazer. As havaianas é outro exemplo, criado por jovens e tornando-se as sandálias tradicionais em produtos fashion. E por último, tem Joshua, que ao ver que poucos pedestres se sentiam atraídos pelas vitrines das lojas de Nova York, decidiu fazer algo em movimento para destacar as lojas. A ideia foi implantada e depois iniciou a produção da locomotiva, pontes e túneis em miniatura, formando então a Corporação Lionel. Dado isso, foi a rua que inventou.
Oportunidades disfarçadas no trabalho. No ano de 1945, o engenheiro Percy Spencer serviu o exército operando um gerador de micro-ondas. Um dia, deixou uma barra de chocolate no bolso e ficou perto do gerador. A sua barra de chocolate derreteu. Curioso com o acontecido, Spencer desconfiou que o micro-ondas tinha gerado calor. Voltando do escritório, Spencer fez um experimento com milho de pipoca. Em pouco tempo, as pipocas estouraram. Imediatamente, ele identificou possibilidades culinárias no equipamento, assim criando o forno de micro-ondas que foi lançado em 1945 nos Estados Unidos. No mesmo ano, em 1945, o engenheiro Richard James trabalhava em uma embarcação no estaleiro na Filadélfia. A embarcação balançou e Richard deixou cair uma mola. A mola desceu degrau por degrau, igual um acrobata. Richard achou divertido e levou a mola para seus filhos brincarem. Em pouco tempo, o brinquedo era a sensação da vizinhança. Richard procurou alguns fabricantes de brinquedos da região, mas todos riram dele. Em uma loja de eletrodomésticos e produtos infantis, em apenas 90 minutos, 400 unidades foram vendidas. Hoje, o brinquedo Mola Maluca já superou a marca de 250 milhões de unidades vendidas. Todos os finais de semana, Adriano Sabino caminhava pelos lagos de Brasília. Podia presenciar a preocupação dos pais com os filhos que entravam na água. Sabino imaginou que se criasse algo para proteger as crianças, os pais iriam se interessar. Foi aí que ele se lembrou de uma espuma que era utilizada na flutuação de veleiros. Mesmo furado ou rasgado, não afundava. Ao pesquisar a composição do mesmo material, descobriu que se tratava de polietileno não tóxico e à prova de bactérias, ou seja, perfeito para um produto infantil. Com a ajuda da mulher, Sabino produziu uma boia em formato fino e comprido. Estava criando espaguete ou macarrão de piscina. Com certeza, todos nós já vimos essa boia. E em pouco tempo, as boias estavam em todo canto. A empresa que Sabino e a mulher criou para representar os produtos já comercializou 12 milhões de unidades e exporta para países da América do Norte, Mercosul e Comunidade Europeu. Por volta de 1926, os tenistas costumavam jogar com blusa social, calça social e colarinho. Era algo bastante desconfortável. Certo dia, um jogador bastante conhecido chamado René entrou na quadra criticando esse tipo de roupa, dizendo que era algo super desconfortável. No jogo seguinte, ele entrou com uma blusa bem leve e um short super confortável. Alguns apoiaram e outros vaiaram. Os juízes e a imprensa ficaram em choque. Só que nesse dia tinha um grande empresário assistindo a partida. No final da partida, o empresário disse que esse ato foi muito marcado e o convidou para criar uma marca de roupa. O apelido de René era Crocodilo e seu nome completo era Jean-René Lacoste, e foi assim que começou a marca Lacoste. O físico americano Adam Land viajava com a mulher e as crianças pela região do Novo México, nos Estados Unidos. Em determinado momento, quando ele tirava fotos de sua filha de 3 anos, a menina perguntou: por que a gente não vê as fotos agora? Adam explicou pacientemente que aquilo ainda não era possível, mas a garota não quis nem saber. Foi então que Edwin, que trabalhava com papel polarizado, passou o mês seguinte tentando desenvolver uma máquina que pudesse revelar as fotos instantaneamente. E assim, graças a uma menina mimada e um pai esforçado, em 1947 surgiu o papel polarizado. Cidades disfarçadas ao seu redor nas transformações. No século XV, fazer turismo pela Europa era um transtorno. Logo, toda a elite de Paris utilizava as modernas e luxuosas malas do artesão, Louis Vuitton. Entre os clientes estava a imperatriz Eugênie, esposa de Napoleão III, que de fato contribuiu para transformar a marca numa grife. São inúmeros os exemplos que mostram como limitações, doenças e acidentes, ao invés de atrapalhar, podem até impulsionar a carreira de um profissional, como veremos no exemplo em breve. Atualmente, a responsabilidade social corporativa, ela transformou-se em algo obrigatório. Não é uma moda, é uma conscientização, porque as empresas elas perceberam que quando elas contribuem para o desenvolvimento do país e elas apostam na sustentabilidade, elas garantem a perenidade do negócio. Por quê?
Clientes, colaboradores, a sociedade, acionistas, enfim, eles sempre estão esperando algo das empresas. Não tem como nós termos empresas bem-sucedidas em sociedades fracassadas. Isso não significa que os empresários eles têm que sair por aí apoiando qualquer causa ou qualquer entidade. Eles precisam ter um foco estratégico, eles precisam visar também eles precisam pensar numa maneira que eles não sejam prejudicados também. Ah, então uma empresa ela deve investir no social visando o lucro? É estranho quando nós falamos isso, mas é a verdade. Como podemos encontrar oportunidades após uma fatalidade? Ou por conta de uma fatalidade? Isso parece meio desconexo de se falar, mas isso acontece muito, temos inúmeros exemplos. Mas um deles é o do Antônio. Ele tinha apenas 19 anos, ele estava cursando medicina na Santa Casa de Misericórdia. A família dele é uma família portuguesa, eles tiravam um sustento de uma padaria que eles tinham no centro de São Paulo. Um dia teve uma tentativa de assalto no estabelecimento e o pai do Antônio, ele foi morto pelos bandidos. O Antônio, como ele era o mais velho, ele foi obrigado a parar os estudos e assumir o negócio da família. Mas era uma solução provisória. Todo mundo sabia que ele amava clinicar, que o sonho dele era ser médico. O plano era manter o estabelecimento funcionando até que eles conseguissem vendê-lo. O que ocorreu alguns meses depois. Mas quando o Antônio voltou para a faculdade, ele percebeu que alguma coisa tinha mudado e que ele tinha tomado o gosto do comércio. Talvez ele herdou a vocação do pai, mas o fato é que ele só conseguia pensar em bisnagas, sonhos e pãezinhos franceses. Pela segunda vez, ele abandonou a faculdade, só que agora era por vontade própria. Com o dinheiro da família da venda da padaria, ele comprou uma lanchonete. Depois ele trocou por uma pastelaria e finalmente ele trocou por uma pizzaria. Mas ele ainda estava insatisfeito. Não bastava ser o dono de um restaurante, ele queria mais, ele sonhava mais. Ele queria ter uma rede de estabelecimentos. Mas para ele conseguir alcançar isso, ele precisava descobrir um nicho, um diferencial, alguma coisa que se destacasse da concorrência. Num dos estabelecimentos que ele assumiu, ele conheceu um cozinheiro árabe. Na época, no finalzinho dos anos 80, não tinha um número expressivo de restaurantes, né, especializados nessa cozinha. E isso chamou a atenção do Antônio. Ele pensou que esfirras, quibes, eles podiam ocupar um espaço maior dentro do paladar dos brasileiros. Em 88, ele fez uma parceria com esse cozinheiro e ele inaugurou um fast food árabe em São Paulo. As pessoas elas eram atraídas pelo preço baixo. 3 esfirras custavam menos que um cafezinho. E com isso, os consumidores começavam a lotar o pequeno estabelecimento, que inicialmente contava com apenas 10 mesas. O sucesso foi tão grande que ele conseguiu inaugurar filiais dessa rede de fast foods dele. Essa é a história do Habib's. Atualmente é a segunda maior rede de fast food do Brasil. Só fica atrás do McDonald's. Conta com 305 lanchonetes e inaugurando em média 25 a 30 novas lojas todo ano. E não é curioso que a maior rede árabe do país tenha sido criada por um português? Aliás, a palavra Habib significa querido em árabe. As guerras são conhecidas como as maiores tragédias da humanidade, uma caça sem dó entre poder e território. Cria as maiores fatalidades já vistas em todos os tempos, mas, mesmo em momentos de crise, as pessoas conseguem criar coisas inimagináveis, e é assim que vou apresentar para vocês oportunidades disfarçadas em fatalidades, a maior delas, a guerra. Mesmo com muita destruição, tragédia e miséria, as guerras são responsáveis por grandes avanços na humanidade. Quando 2 países entram em conflito, é necessário que um esteja em vantagem em relação ao outro, e por isso que eles acabam investindo em conhecimento, tecnologias e medicinas. Não existe interesse maior do que vencer a guerra.
Um exemplo de empresa que se deu muito bem foi a Coca-Cola, que em 1941, em plena Guerra Mundial, que usou de uma estratégia para beneficiar a empresa que constituía em uma garrafa de Coca-Cola no Reino Unido para qualquer homem das Forças Armadas, por apenas 5 centavos. O presidente da Coca-Cola queria sensibilizar as nações americanas, as tropas e o general para o governo auxiliar a empresa na empreitada. E não é que deu certo? Não só isso, como essa ficou conhecida como a melhor campanha de divulgação e degustação de um produto em toda a história. E com isso, a Coca-Cola se consolidou definitivamente como o maior símbolo americano. Na Itália é outro exemplo. Com o término da Guerra Mundial, a fábrica de aviões de militares Piaggio deixou de receber encomendas da aeronáutica. Então, construiu-se uma Scooter, titulada de Vespa. Nos Estados Unidos, em 1945, com o final do conflito, os montadores de Ford e Willys não sabiam o que fazer com um produto que havia desenvolvido para o exército americano, um carro forte, resistente e econômico, que foi muito bem sucedido nos campos de batalha, chamado de Jeep. Rússia. Em 1988, uma grande fábrica de bombas e armazenamentos paralisou suas operações. O comandante da indústria se empenhou em descobrir um produto que pudesse ser fabricado e utilizado as mesmas instalações e matérias-primas. Passou a produzir equipamentos para parques. Isso mesmo, carrosséis, rodas gigantes e até mesmo montanhas russas. Incrível! Materiais até então utilizados para causar destruição e morte agora geravam o quê? Alegria. O jornalista Francisco enxergou na miséria da Europa toda uma grande oportunidade para o Brasil. Sempre teve a ambição de fazer algo pela cultura do país. Teve a ideia de comprar de nobres famílias em dificuldades financeiras quadros valiosos a preço de banana. Foi então que ele criou o MASP. E por último, tem o caso do francês Antoine, que no final de 1930 escreveu O Pequeno Príncipe, que até os dias atuais continua encantando gerações e auxiliando pessoas a vencer momentos difíceis da vida afetiva ou no trabalho. Por fim, terminamos com uma frase para reflexão de Chris Grosser, que diz que oportunidades não surgem, é você que as criam.